Boa tarde, senhores e senhoras. Falar da satisfação, né, que a prefeita Cleusa está aqui com vocês, com o Paulinho, com essa importante empresa de pesquisas e também de comunicação. E para mim, motivo de surpresa, né, Paulinho, ser convidado para vir aqui falar um pouco das experiências. E fiquei muito satisfeito de ver a pesquisa do colega ex-prefeito de Piranhas, né, de Caiapônia, que foi muito feliz. E o que eu quero falar para vocês é que a administração pública é uma coisa tão simples e, ao mesmo tempo, muito complicada, desde que vocês queiram complicar. Se quiser simplificar, é muito fácil. Eu, dentro do meu conceito de ver a administração pública, ela tem algumas características que também servem para qualquer um que queira ser uma pessoa de sucesso na iniciativa privada. Administrar bem, independente de ser público ou privado, são características que qualquer um que queira ter sucesso precisa obrigatoriamente de ter alguns parâmetros para que possam ser por eles guiados e assim, sem dúvida nenhuma, terá uma administração de sucesso. O primeiro ponto de uma administração, na minha leitura, ela tem que trabalhar. Imagina um prefeito que cruza os braços, deixa as coisas acontecerem. Que exemplo ele pode dar para os seus colegas da administração pública e também para os seus cidadãos? Então, o primeiro passo para um homem de sucesso ou para uma mulher de sucesso na administração tem que trabalhar. Não adianta esperar que nada vai cair do céu, porque jamais cai alguma coisa do céu que não seja chuva. E se nós não prepararmos a terra ou prepararmos para que a gente faça lá os reservatórios, ela vai-se embora e a gente não tira proveito nenhum dela. Jamais alguém que não tenha determinação vai conseguir um objetivo qualquer que seja ele, especialmente na administração pública, onde nós temos, sem dúvida, muitas coisas que podem... Ela tem que ser séria. Imagina o cidadão, o prefeito, que dá o mau exemplo de malversação das verbas públicas, que, de novo, usa o telefone indevidamente, o veículo indevidamente, as máquinas indevidamente. O que é que ele vai poder esperar de um servidor público? O que é que ele vai poder esperar de um secretário? E o que é que ele vai poder esperar dos servidores? Da sociedade, então, nem imaginar. Então, esquece. Se você vê um prefeito bem administrado, pode ter certeza, ou uma prefeita, pode ter certeza que ele é sério. Quando nós vamos fazer qualquer atividade, independente dela, qual que seja, nós temos que planejar as nossas atividades. Na iniciativa privada não é diferente, mas no público é muito mais importante e temos muitos instrumentos, como o plano plurianual, como os orçamentos, como as leis todas, a própria lei de responsabilidade fiscal, a 8666, que nos orienta de forma maravilhosa, apesar das dificuldades e até dos valores que estão extremamente defasados nas compras diretas. Mas nós, dentro de uma administração, nós jamais podemos deixar ou abrirmos mão de ter o nosso planejamento estratégico para onde é que eu vou, como eu vou, de que forma eu vou, com que velocidade, e quais as dificuldades e para aí quais os meus instrumentos que eu tenho para alcançar os objetivos que eu tracei para a minha administração. Então, o prefeito, a prefeita, o presidente de Câmara, o secretário, que não montaram um plano estratégico na administração, ele está fadado ao insucesso, porque ele vai ficar ao léu ou ao sabor do vento, né? Ele vai num bairro, precisa de uma coisa, vai no outro, precisa do outro, ele fala para um, então ele não vai ter uma comunicação, ele não vai ter um objetivo, ele não vai ter um caminho a trilhar, ele vai ficar simplesmente sem um planejamento dentro da sua administração. E, mais uma vez, é preponderante um dos pontos para que nós tenhamos uma administração de sucesso. Conhecer profundamente o orçamento. É normal, né, nós nas nossas eleições falarmos eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Quando chega lá, pensa que pode fazer e começa a fazer, né, de forma atabalhoada, de forma meio baiano, né, que sou baiano, se tiver algum baiano ou baiana me desculpe, e depois vai dar uns burros na água. Porque, na verdade, se você não tiver conhecimento, gente, do que você tem para investir no seu município e o que é possível fazer com aquele investimento, você está enrolado. Então, é necessário os colegas que vão tomar posse ter conhecimento profundo. Pega o orçamento dos anos anteriores. Eu fiz isso no meu primeiro mandato, peguei o orçamento dos 3 últimos anos e lá sabia quanto tinha gasto na educação, na saúde, na infraestrutura, em todas as secretarias, em todos os setores, mês a mês dos últimos 3 anos. Então ali eu tinha um parâmetro do que eu podia fazer, do que eu devia fazer e do que eu não podia e não devia fazer. Porque primeiro eu já tinha uma leitura do que tinha acontecido na minha cidade. Estava bem ou não?
Bom, gastou X, estava bem, legal, vou tentar economizar. Ou não gastou, por que não gastou? Gastou mal. Então é necessário que nós tenhamos conhecimento profundo do nosso orçamento. Fluxo de caixa. Prefeito, secretário, quem quer que administrar qualquer coisa na vida tem que trabalhar com fluxo de caixa. Quanto eu tenho e quanto eu vou gastar. Então, se você tiver o controle do fluxo de caixa de uma administração, você começa a ter o controle absoluto do que você pode e o que você não pode fazer. Eu viajo muito, passo pouco tempo não, eu, para começar aqui a abrir um parêntese, eu vou muito pouco no gabinete. Geralmente eu despacho com os meus secretários no escritório, e quando vou lá é para atender, a grande maioria é atender interno. Eu digo que tem 3 pilares numa administração pública que o administrador jamais pode abrir mão de ter o controle de pessoas da sua extrema confiança, porque todos devem de ser confiança, mas você tem que ter o melhor jurídico, não precisa o que você mais gosta. Você precisa ter o melhor controle das finanças, naturalmente, e também da contabilidade. São os 3 pilares que pegam um prefeito pelo pé, que manda para o tribunal, que vai condenar, a ficha suja está aí, pegando. Até cheguei na Bahia esse dia, Paulinho, um baiano lá, um conterrâneo meu, eu falei assim, fulano, minha ciclana não foi candidata lá, prefeita e tal. Falei, rapaz, ela é FS. Eu falei, FS? Pô, baiano é bicho cheio de gíria, né? O que é FS? Aí eu comecei a apertar, eu falei, pô, mas eu achei que tinha uma nova sigla lá, falou, ficha suja, rapaz, falou baixinho. Eu falei, cuidado, prefeito que não cuidar com as finanças, com o jurídico, com a contabilidade, vai para o FS depois, vai ficar enrolado, não vai poder, vai ter que ficar fazendo arte aí depois. Receita própria. Infeliz do prefeito que achar que a solução dos problemas deles está em Goiânia, Cuiabá ou Brasília. A grande solução dos nossos problemas está, primeiro, aplicar bem o pouco que nós tivermos. E depois, aumentarmos a nossa receita própria. Nenhum prefeito é de sucesso se ele não tiver arrecadação própria. O IPTU, o IPVA, importantíssimo IPVA, e aí veio o ISS-QN, veio o ITBI, onde tantos arrumam problemas demais porque querem. Então é importantíssimo os prefeitos terem a questão da arrecadação direta, a arrecadação própria, ela é preponderante para o sucesso de uma boa administração. Respeito à lei, nós, cidadãos que militamos na iniciativa privada ou qualquer outra atividade, nós fazemos o que é razoável, nós fazemos o que não é ilegal. Anotem bem esse detalhe, gente. E eu tenho exemplos na minha administração em que eu fui pela razoabilidade e terminei tendo alguns pequenos problemas, graças a Deus, sanáveis. Prefeito, homem público, mulher pública, só pode fazer o que a lei fala de forma clara que é para fazer. Não façam aquilo que eu acho que é legal. Jamais façam isso. Então só façam aquilo que está de forma clara, inequívoca, de forma muito forte, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na 8666 e todas as outras leis que temos aí um arcabouço muito grande, por sinal, com bastante dificuldade, por isso que tem um jurídico ser muito bom, para nós jamais sermos pegos de surpresa quando nós deixamos os nossos mandatos, costumeiramente, lá vem os problemas. Então esses pontos são preponderantes também para o sucesso de uma administração. Temos que ter orientação em todos os sentidos, como eu falei, das competências, nós precisamos nos cercar de pessoas no marketing, na comunicação e aí dentro da nossa administração como um todo. É necessário que nós tenhamos conhecimento pleno das demandas da nossa sociedade, inclusive o que estão pensando a nossa sociedade. Pesquisar é primordial para que nós tenhamos também uma administração de sucesso. Mais uma vez, eu insisto muitas vezes aí, de administrar para 100%, priorizar sempre o coletivo, não ser egoísta, aprenda a ouvir, ouça muito e fale pouco. Quando nós assumimos, a Água Boa tinha 270 mil quilômetros quadrados de asfalto, metros quadrados de asfalto no perímetro urbano. Hoje a Água Boa também, como Piranhas, tem 110% de asfalto na cidade, porque tem 450 casas em construção, e essas todas já estão com a infraestrutura de água e energia, toda ela pavimentada, mais um distrito industrial com 190 terrenos, que já está implantado em fase final lá, apenas a pavimentação, e nós vamos deixar para o próximo prefeito, então, um legado não só de 100% pavimentada, ou como mais um pouco do que nós tínhamos,
E tudo isso fruto de austeridade no início do mandato, de princípios e propósitos claros, que todos sabiam para onde é que eu estava indo, como eu estava indo, o que é que eu queria fazer, o que ia fazer. Porque aí todos aqueles começam a entender que os seus propósitos são os propósitos de benefício de todos. Não dê nada que você não possa entregar. Então, é preponderante, mais uma vez, que nós tenhamos responsabilidade nas nossas atitudes. Também fui condecorado pela Assembleia. Eu acho que, para concluir, honestidade não é virtude, é obrigação de todo cidadão. Muito obrigado, que Deus ilumine a todos vocês. Obrigado ao Maurício Tonhal, Mauricião, prefeito de Água Boa.